Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo João Gavajuste, eu sou um dos moderadores do eBird Brasil, aqui no estado de Santa Catarina, e esse é o nosso segundo bate-papo com os observadores de aves aqui do nosso estado, né, que utilizam a plataforma eBird. Então, hoje a gente trouxe para conversar mais com a gente o Alan Hentz, que é um jovem observador de aves, está no caminho aí para se formar um biólogo, e que faz um trabalho muito legal lá na região oeste, né, oeste de Santa Catarina. E recentemente o Alan tem encontrado algumas espécies, feito monitoramentos bem legais na região de São Lourenço do Oeste, né, na cidade natal dele. E hoje a gente convida ele para contar um pouco dessa experiência, como ele tem usado o eBird para monitorar essas aves, e talvez para inspirar outros observadores de aves, né, a fazer esse tipo de monitoramento. Então, Alan, muito obrigado pela tua presença, tá? E vamos desenrolar esse papo aí. Então, boa noite. Primeiramente, queria agradecer, né, a oportunidade de estar falando um pouquinho aí sobre essa região, né, aqui oeste, um pouco subamostrada, né. Queria primeiro dar uma palhinha sobre o oeste, né, que a gente tem aí uma região que ela é muito subamostrada e os principais trabalhos que tem nela é mais nos monitoramentos e levantamentos aí de hidrelétricas, né, PCHs, usina hidrelétrica, e a gente teve alguns trabalhos aí agora no início do século XXI, mas ainda tem algumas regiões aí, algumas partes do oeste que estão bastante subamostradas, e eu vou estar mostrando um pouquinho aí para vocês, um pouco aí da região da Serra da Fartura. Mas, primeiramente, queria me apresentar, né? Então, prazer, meu nome é Alan, sou aí um cursando em biologia e muito interessado na ornitologia, né? Gostaria muito de seguir essa área aí mais para frente. E vou estar mostrando aí um pouquinho para vocês dessa maravilhosa região aí, e das aves também que tem nesse pedacinho de terra. Quiser passar, aí, cortou ali o Serra da Fartura, mas enfim. Então eu falo bastante em Serra da Fartura aí, vocês ouvem meio direto e tal. E eu queria explicar para vocês bem direitinho como é que é, o que é essa região da Serra da Fartura, tá? Então a Serra da Fartura, ela é esse morro, né, essa cadeia de serras que divide aí o estado de Santa Catarina e o estado do Paraná. Então é uma barreira física, né, e o limite, né, desses estados, ele acaba passando pelo topo dessa serra. Ali, não sei se vai dar para ver, mas entre o número 8 ali, aqui mais para a esquerda, o município número 8 ali, né, de Santa Catarina, é o município de Campoerê. Essa parte que eu monitoro, então, ela se estende de Palmasola, passa por Campoerê e vai até São Lourenço, né, que é aquele município que parece um C ali, quase no centro da imagem, e ela tem quase 16 km de extensão, e ela pega aí uma altitude de 900, 950 metros, né, essa aí mesmo. Então essa aí é a parte de Campoerê, a gente acaba monitorando essa área aí, que é uma área que tem campos e tal. Então, só para explicar mesmo o que essa parte, a parte geográfica, né, a parte dos limites aí também, essa é a famosa Serra da Fartura. Então, ela acaba fazendo a divisa aí dos estados nessa porção oeste do estado. E aí, mostrar para vocês, né, um pouquinho aí do mapa feito pelo Inventário Florístico Florestal, né, baseado nos estudos do CLEM. Então, naquele pedacinho ali, amarelinho mais a oeste que tem lá, bem lá em cima, então é mais ou menos onde ficam os pedacinhos de campos que a gente tem aqui, né? Entre o município de Campoerê e São Lourenço do Oeste, que é o que eu vou mostrar para vocês, um pedacinho dessa parte aí, um pedacinho das aves também. Então, muito desses campos sulinos, né? Eles já foram devastados, foram convertidos em lavouras, mas sobrou algumas várzeas, alguns pedacinhos aí mais próximo de nascentes, ou locais onde não dá para plantar, que tem aí a criação de gado e tudo mais, então sobrou algum pedacinho de campo ainda, alguns banhados e lagos. É uma região que tem bastante lagos naturais, então a gente até já tem em mente aí umas espécies que podem aparecer por conta disso, né? Mas você pode ver aí na imagem, então tem alguns campos que é um pouco mais, onde tem presença de gado já é um pouco mais ralo, né? Mais baixas gramíneas. Esse da direita ali é um banhado e um pedaço assim que já está recuperando, arbustivamente, né? Então não tem a presença de gado, ele já começa a ter alguns arbustos, e embaixo ali é um
um lago com um pedacinho de campo, tá? Uma parte mais paisagística aí para vocês terem uma noção do que a gente tem, que a gente anda aqui, né? E o objetivo principal, né, também depois eu vou falar um pouquinho sobre a questão do eBird, né, como eu estou usando o eBird aí para fazer esses monitoramentos, mas antes aí falar um pouquinho sobre as aves que a gente tem aqui. Então a gente tem bastante aves de campo, de banhado, eu vou estar mostrando um pouquinho para vocês. Então, polícia inglesa, né, uma marca registrada aí nos campos, até ocupando áreas de lavoura e tudo mais. Gavião do banhado, a gente tem a presença aí também nas áreas de banhado. Príncipe, sabiá do banhado, siriri pequeno, são aves aí que são bastante marcadas nessas áreas abertas também, algumas com vegetação arbustiva e tudo mais, alguns banhados, e estão presentes aqui na região também. Uma que é figurinha carimbada aí dos campos, cerrado também, a seriema, a gente acaba encontrando aqui de vez em quando, são aves aí que andam muito, né, então algumas vezes aí a gente acaba encontrando essa ave aí sensacional também. Um bichinho muito interessante aí que a gente tem aqui na região também, nessa parte da Serra da Fartura, é a sanã vermelha. Então, ela está presente nos banhados aí onde tem uma vegetação mais alta, né? Banhados principalmente de gravatá, as bromélias aí do gênero Eryngium. Então, ela está presente aqui também, né? Um bichinho um pouco mais elusivo, né? Mais críptico, mas consta a presença aí na nossa região. Se eu tiver muito rápido aí, vamos me controlando. Se tiver pergunta, alguma coisa, pode ir fazendo também, tá? Um bichinho bastante interessante aí também, que anda aparecendo por aqui, né? A gente teve o primeiro encontro com ele em fevereiro desse ano, aqui na região, em Campoerê, na verdade, né? Então, é uma ave aí que a gente ainda não tem essa noção bem, porque a gente pegou ele aqui no final da temporada já, né? Provavelmente de migração. Então a gente ainda não sabe se ele está de passagem por aqui ou se ele está reproduzindo por aqui, porque um dos banhados que a gente encontrou, né, ele é uma vegetação mais densa e tal, então acaba sendo um local que esses bichos procuram aí para estar se reproduzindo. A gente encontrou alguns nesse localzinho que tem aí na foto também, né, que é um capinzal do lado de um laguinho, então não tem muito local para ele ficar, né. Mas, então a gente acompanhou aí alguns indivíduos, foram 6 indivíduos que a gente acompanhou durante fevereiro desse ano. Inclusive um casal que ficou mais ou menos uns 20 dias no mesmo local e a gente ainda está acompanhando aí para ver se eles vão seguir nessa temporada agora, né? E ver se eles vão reproduzir aqui ou estão só de passagem mesmo. Agora, em final de outubro, acho que foi dia 29 ou 27, a gente acabou encontrando um indivíduo já aqui, não estava em plumagem reprodutiva, estava meio a meio ainda, então acredito que seja de passagem, mas vamos ver os próximos capítulos desse bichinho aí, que é uma ave rara em Santa Catarina, né, o caboclinho coroado. E aí eu vou começar a falar um pouquinho como eu estou usando o eBird, né, para fazer essa mediação, fazer esse monitoramento aí dessas áreas, tanto dos banhados quanto dos lagos e capinzais que a gente tem aqui na região. Então, com a ajuda do João aí, a gente acabou dividindo bem certinho essas áreas aí para poder estar monitorando com mais qualidade aí, mais detalhes, né? Então, as áreas de campo que ficam ali na Serra da Fartura, mais pertencendo a Campoerê, então a gente reuniu tudo isso num hotspot, né? Esses banhados e tal, que a maioria fica perto, então cerca de 2 quilômetros, assim, nada muito distante, né? E aquele lago ali, São Lourenço do Oeste, que é o lago que acabou aparecendo aí alguns bichinhos bastante interessantes. O número de espécies, pode falar. Acho que é interessante ela falar um pouquinho do que é um hotspot, né, dentro do eBird. Hotspot é ponto quente, né, literalmente em inglês, e a gente sempre pensa que é um local com muitas espécies, um local super rico, mas dentro do contexto do eBird, um hotspot, ele é um local, né, geralmente de acesso fácil para observadores e aves e que seja monitorável, ou seja, observadores podem ir, podem monitorar, né, às vezes uma pracinha, um lago, né, então principalmente locais públicos, também podem ser privados, sempre com autorização do proprietário, né, isso em Santa Catarina vai estar dividido através de nome, né, ali acesso restrito, mas são áreas para monitoramento de espécies. Então, o Alan, nesse contexto, criou 2 pontos
né, onde ele faz um monitoramento usando o eBird. Isso aí. Então, ali o número de espécies de São Lourenço desce ali do Lago Bruscato, que é esse lago aí que apareceu uns bichos bastante interessantes. Eu acabei não atualizando, mas já subiu, que eu puxei umas listas antigas que eu tinha feito, não estava na localização certa ainda, então já está cerca de 94 espécies. Só nesse lago e na área do entorno, né, da lavoura, dessas aves que utilizam. Então, são espécies que utilizam o lago, tá? Ou a área do entorno. Então, é um número bastante interessante aí, né, de um lago, de uma área tão pequena como essa, que tem uma influência de agrotóxico e tudo mais. E também a gente vai estar conversando depois sobre a rotatividade das aves nesse local, né. Já nos campos banhados ali de Campoerê, então a gente acaba tendo um número mais fixo, assim, como é uma área mais grande para cobrir tudo, mas também é bastante interessante esse local. E aí eu coloquei alguns prints, né, das listas que eu acabei fazendo nesse local, né, nesse lago, que é o modo que eu estou utilizando o eBird para fazer o monitoramento, para entender alguns padrões, algumas mudanças no local, né, e entender a movimentação das aves aí. Então eu acabo descrevendo, né, tem aquela primeira lista ali que está um pouquinho maior, onde eu acabei descrevendo aí como estão as condições de tempo, quais aves tinham no local, como é que está a vegetação, como é que está o lago, o clima, né? Então, todos esses detalhes aí eu vou acrescentando, né? Quando eu vou fazendo as listas, vou percebendo, utilizando o celular para ver questão de temperatura, questão de chuva e tudo mais. E daí vou descrevendo tudo isso bem detalhadinho, querendo entender também melhor a vegetação aí do local, né? Para talvez perceber notar algum padrão nas aves que estão utilizando, talvez por causa da vegetação do lago, a vegetação que está presente no lago, né, que esses bichos estão frequentando ali. Então a gente acaba colocando esses detalhes na lista aí para estar entendendo futuramente aí alguma movimentação dessas aves, né. Aí então foi um bichinho bem interessante que apareceu aí durante as chuvas ali de metade de outubro, né, como choveu muito aqui na região sul, então bateu uma chavinha aqui para nós, né, logo após o Big Day, que essas chuvas talvez trariam algum bicho diferente, alguma movimentação diferente, né, de aves que estão de passagem por aqui, talvez nem passem aqui, né, tenham outras rotas, mas que a chuva tenha trazido, né, em alguns locais específicos, a gente acabou monitorando. Então, o frango pequeno foi frango d'água pequeno, né, foi uma dessas aves. Então, nessa lista eu acabei descrevendo bem a condição do tempo, a questão da vegetação, né? Então você pode ver ali também tirei fotos e tudo mais. Então, descrevendo essas condições de tempo da chuva, vegetação, como é que tá. Então a gente acaba tendo algumas informações a mais, alguns detalhes a mais, né? Que talvez serão importantes aí para algum monitoramento futuro, né? Então, variações e padrões aí que a gente ano passado, então, quando a gente começou a monitorar com mais intensidade esse local, né, nessa mesma época, após as chuvas também, então a gente acabou registrando alguns bichos nesse lago. Eu não monitorava tanto, né, que nem eu monitoro agora, esse lago, então, hoje, sempre que eu estou por São Lourenço, eu acabo indo todo dia, ou quando eu posso, né, mas antes eu ia, sei lá, uma vez por mês, basicamente, nesse local. Então, agora que eu estou indo com mais afinco, né, nesse lago, a gente acaba percebendo alguns padrões comparados ao ano passado, né? Então, após as chuvas ano passado, por exemplo, a gente teve um crescimento da vegetação, né, como está na foto aí, basicamente, essa foto desse ano. A gente tem um crescimento na vegetação, a gente tem uma mudança de aves, né, uma rotatividade de aves, de espécies nesse lago, e talvez motivados por essas condições de vegetação, né? Por exemplo, antes das chuvas e antes da vegetação tomar conta do lago, a gente tem a presença de mergulhões. Então, o mergulhão caçador e o mergulhão pequeno são duas aves que frequentam esse local, mas antes de crescer a vegetação. Depois que essa vegetação, aí nem está tão grande nessa foto, né? Acabei não tirando uma foto mais recente. Mas depois que essa vegetação toma conta, algumas aves acabam sumindo do local e outras aparecendo. Como é o caso da galinha d'água carijó, da marreca cau-cau e da carqueja de bico amarelo, aí nas 3 fotos, né? Que são aves que apareceram depois das chuvas e assim que a vegetação começa a crescer. Então, a gente já percebeu que a carqueja de bico amarelo e a galinha d'água carijó, elas se alimentam dessas folhas, né? Acho que são gramíneas aí do gênero Luziola. E a marreca cau-cau também utiliza essa área como abrigo. Então,
aparece alguns indivíduos aí a mais, às vezes por rota de migração, alguma coisa de movimentação dessa espécie, mas um ali aparentemente está ficando fixo no local e talvez utilizando essa área como abrigo aí. E esse é outro local aí também, que com o João aí a gente desenvolveu um hotspot nesse local, que é um loteamento. Então, é um loteamento do ladinho da cidade, tem muita presença de capim, então a gente já conhecia esse local, já sabia que tinha muito capim, mas a gente nunca teve muito interesse em ir, né? E procurar a bicharada. Então, tem várias vezes que a gente vai no local, a gente vai, sei lá, 99 vezes, mas na uma vez que você não vai, pode ser que apareça alguma coisa diferente, né? Então, a gente acabou indo com mais frequência, né, nesses 3 locais, mas isso aí a gente agora tá indo com bastante frequência também. Então, é um loteamento, tem algumas casas só, não tem muitas, e em toda a parte que ainda não tem construção ou afins, né, ele tem capinzais, quando eles não cortam, né, quando os caras do loteamento não cortam. Do lado, então, tem um banhado com um taboal, uma área assim de gramíneas e tudo mais. Então, aí, uma descriçãozinha do local, como é que a gente anda fazendo também, utilizando o eBird para monitorar o local, né? Descrevendo temperatura, a presença de espécies, né? Quais espécies aí que estão presentes no local, né? Espécies de capins, então tem aquele Eustachys, Andropogon, Digitária, que são capins que as aves, os papacapins comem, né? Exótica ali o capim braquiária, né? Que é o Urocloa decumbens, também está presente, as aves comem bastante. Então são motivações aí, né? Para a gente estar monitorando esse local, são a presença desses capins. Então a gente acaba vendo o que essas aves comem e a gente vai mais ou menos no local onde tem. E nesse local aí, agora a gente está indo com certa frequência, a gente vê bastante poleirinho, principalmente, né? Mas a motivação mesmo para ir nesse local é a passagem agora dos caboclinhos nessa temporada, né? Dos esporófilos. Então, a gente imagina aí uma possível rota aqui no noroeste, né? Passagem dos caboclinhos que descem do sudeste ou do centro-oeste, né? Do Pantanal, do Cerrado, agora para o oeste do Rio Grande do Sul, oeste e sul do Rio Grande do Sul, né? Então, talvez a gente consiga pegar algum desses bichinhos aí de passagem nesse local, monitorando com frequência, escrevendo certinho e tudo mais. Uma coisa que eu não fiz ainda, que eu gostaria muito de fazer, tá? Que é detalhar a questão, como é que está a floração, como é que está a sementação desses capins. Porque isso é importante também, né? A presença do capim ali pode não indicar que tem algum bicho porque não está na hora certa ainda das aves comer a semente, né? Então eu gostaria futuramente de estar colocando essa questão também. E agora eu vou falar um pouquinho aí das aves que, só mencionar rapidinho, né, rapidamente, as aves que estão aparecendo aqui, né, que apareceram principalmente, acredito que por motivação das chuvas, né? O primeiro, o frango d'água pequeno aí, que também é um bicho meio enigmático na região sul, né? Andorinha do Barranco, acredito que não tinha ainda registro para o oeste de Santa Catarina. O maçarico do campo, que esteve presente aí nos locais que a gente encontrou, então foram áreas de entre-safra das lavouras, né? Então tem plantação de azevém, trigo e aveia para cobertura de solo. Quando essa vegetação seca, então fica aquela vegetação mais seca assim, e acredito que esse bicho de passagem usa esses locais, né? Porque foram os locais que a gente acabou encontrando aí, acho que foram 5 indivíduos em locais diferentes, né? Aí a paturi preta, que foi acho que o primeiro bicho bem diferente que a gente encontrou aqui, né? Em um dos lagos. Acho que só tinha registro dessa espécie em Joinville, aqui em Santa Catarina, mas acabou aparecendo aqui pelo oeste. E o marrecão também, né? O congênere aí. Calidris canutus, né? Maçarico do papo vermelho. Até o dia que a gente encontrou, a gente estava com o pessoal do COA, do Contestado aqui, eles vieram também para ajudar a gente nessa procura, vieram observar alguns bichinhos aqui que a gente tem nessa área, e acabou aparecendo aí para o pessoal, né, um registro bastante interessante também, acredito que seja mais ao interior do Brasil, né? Até quando a gente encontrou o bicho, eu fiquei meio assim, entre ele e o pernilongo, acabei mandando mensagem para o João e para o Farias também, para entender melhor essa surpresa aí. Esse bichinho, olhando ali no mapa, então tem uns pontos no Paraguai e na Argentina ali, que eu fui observar as listas que foram feitas, né? E é mais ou menos nessa época também. Então, agora, entre outubro e novembro, né? Alguns acho que até setembro,
estão indicando aí uma possível rota também, né, pelo interior do continente. Turuturu é um bichinho aí que já tinha registro em São Lourenço do Oeste, foi, acho que há 2 anos, ele apareceu, bateu na porta de vidro de uma casa aqui, coincidentemente de uma bióloga, né, e não morreu, ficou viva, né, resistiu e ela acabou soltando esse indivíduo. Foi, se não me engano, em janeiro de 21. Tem registro também em Pato Branco, aqui no Paraná, que é do ladinho aqui de São Lourenço. 2 registros, inclusive, né? São um no Vale do Pim e outro na cidade mesmo. Então, a gente já suspeitava que esse bicho poderia aparecer aqui. Então, tem bastante informação dele no Nordeste do Brasil, né? Então, que é uma ave comum após as chuvas e tudo mais, acaba se deslocando. Mas aqui no Sul ainda a gente não tem muita informação, são muitos bichos coletados aí depois de colisões e tudo mais. Então aqui, um belo dia nesse mesmo lago aí do Frango d'Água Pequeno, eu e o Rudimar estávamos caminhando e ele, passando do lado desses gravataás aí, ele voou por cima e parou em outro local. Na hora deu para ver era uma saracurinha, né, o bico e tal, mas a gente não conseguiu tirar o bicho da brenha, cara, de jeito nenhum, não saiu, não vocalizava. A gente foi de tarde, foi quase de noite, nos outros dias e tudo mais, mas não teve jeito de tirar o bicho. Aí, uns 3 dias depois, eu pensei em colocar minha câmera trap naquela árvore ali que tá aparecendo ali atrás, e por sorte, né, com muita sorte, o bicho apareceu aí, sendo o segundo registro aí no eBird pro sul, né, acho que o primeiro do Evair lá em Blumenau, que teve uma ave coletada lá. E aí, acho que perdeu um pouco a qualidade da foto ali, mas então esse local aí é onde tem aparecido os 2 caboclinhos, né, o papo branco e o chapéu cinzento, que é justamente do lado da cidade, né, os locais que a gente menos espera esses bichos, mas talvez por alguma emergência, alguma coisa de questão climática e tudo mais, né, matar a fome na hora da migração. Então, a gente acaba procurando esses locais mais que tem menos chances, eu acho, né? A gente pensa sempre para encontrar esses bichos aí ameaçados, já são os bichos que assim que eles representam, são aves bandeiras basicamente, né? Então significam muito aí. E a gente sempre pensa nos capinzais mais bacanas, assim, os banhados mais conservados e tal, e de repente, numa surpresa, tá passando de carro e o bicho tá ali num capinzal de loteamento aí de 20 metros quadrados, né? Então você pode ver que é do lado da cidade ali, e é bem naquele pontinho ali do lado da seta, tá? E é do lado do lago ali que eu tenho monitorado também, né? Erro de mar. Dois aí foram os 2 que apareceram, né? A gente tinha bastante a presença de coleirinho nesses locais, então a gente já imaginava, sei lá, uma associação que poderia acompanhar alguns coleirinhos, alguma coisa, né? Até pode ver que a casa azul é a mesma das 2 fotos. Mas até é interessante, né? Porque são animais ameaçados, né? O caboclinho de papo branco, então, até mencionam como o caboclinho mais ameaçado aqui do sul. E o caboclinho chapéu cinzento, então, também ameaçado de extinção aí a nível mundial na categoria vulnerável. O papo branco é criticamente, né? E se alimentando de espécies exóticas, que não tem muita menção a isso, né? Essa alimentação de espécies exóticas por parte do caboclinho. A gente sabe que o coleirinho, sim, se alimenta de exóticas, mas os caboclinhos ainda não tem muito estudo ou monitoramento disso. Então, a gente acaba também se surpreendendo por causa disso, né? Então, se alimentando ali do capim braquiário. Talvez mais por emergência mesmo, né? De precisar. E aí, de novo, o loteamento, né? Foi onde apareceu mais 2 caboclinhos aí, de chapéu cinzento. Tanto ali nas áreas entre as casas e tal, quanto nos banhados, a gente encontrou aí 2 indivíduos, acho que apareceram ali uns 2 ou 3 dias, ficaram no local, né? E inclusive eram 2 machos, eu só fui perceber isso depois, né? Graças à foto do Rudimar que eu coloquei ali no cantinho. Então, que eram 2 machos, eu não sei se adultos ainda, provavelmente sim, mas já em mudança de plumagem a gente consegue ver alguns detalhes em marrom ferrugíneo. Então, acabei descrevendo ali na descrição o que os bichos estavam fazendo e tudo mais, né? Onde é que estava, se estava comendo alguma coisa ou não. Então, utilizando o eBird, a gente consegue estar monitorando isso direitinho e tal, colocando as informações na lista e na ave também, né?
Você quer falar alguma coisa, João? Posso fazer os agradecimentos, uma pergunta, alguma coisinha sobre Bird aí? Não, acho que é legal de fazer os agradecimentos e depois a gente faz uma conversa aí, tem algumas coisas para te perguntar. Show de bola. Então, primeiramente aí, gostaria de agradecer ao meu compadre, meu grande parceiro aí das passarinhadas, né, que é o Rudimar Cipriani. Com ele aprendi muito quando eu comecei na observação de aves há 3 anos atrás, né, venho aprendendo sempre, então é um grande observador e também fotógrafo de aves, né, fotógrafo de natureza, e é o parceiro aí que a gente sempre está junto procurando esses bichos aqui na região que tanto nos despertam interesse, né. Por segundo, fazer agradecimento aí, mencionar o Anderson Kasner e o Luiz Funès, que eu acabo incomodando esses dois super botânicos aí de Santa Catarina para entender um pouquinho melhor essa relação de ave e planta, né? Então a gente acaba, às vezes, vê alguma ave frequentando tal lugar ou comendo tal planta, a gente não conhece muito bem, então eu acabo solicitando o auxílio deles, né? Principalmente nessa questão dos caboclinhos aí, a gente às vezes registra alguma coisa, então eles são meu alvo. E por último, né, vocês, né, equipe aí do eBird, moderadores e tal, que tem influenciado tanto a gente a fazer esses monitoramentos mais específicos, colocar mais detalhes, influenciar esses registros e tudo mais, né? Então, vocês são uma peça-chave também, o João principalmente aí, o Gui que está sempre junto, né? E todos os outros moderadores. Então, a gente agradece imensamente a vocês também. Isso aí, cara, bela apresentação. Eu acho que isso traz muito do potencial, né, que não só o eBird em si, né, mas a ciência cidadã tem. Claro que o Alan, além de ser um baita de um observador de aves, ele também tem uma tendência, né, uma curiosidade com pesquisas e provavelmente vai seguir nesse caminho, né, mas eu acho que isso pode despertar muito, né, os observadores a começar a observar não só o passarinho em si, né, a fotografia, o negócio, mas abrir os olhos um pouco, tentar entender essas relações, né, eu acho que a gente tem muito a ganhar na compreensão de como a nossa biodiversidade se comporta. É como eu já falei outras vezes, a gente acha que conhece muito, mas a gente conhece pouquíssimo da nossa biodiversidade ainda, né? A gente conhece coisas gerais, a distribuição e tal, mas biologia básica, né? Como tu mostrou, quais são as espécies que tal ave se alimenta, né? As rotas migratórias, essa questão da variação ali da vegetação, então é um olhar diferente, né? Então, eu fico muito, muito feliz, Alan, primeiro de tu estar trazendo esse conteúdo, né? Mais feliz por ti, assim, de estar vendo o quanto tu está te dedicando, tá conseguindo trazer resultados fantásticos, assim, tá? A região oeste carece muito, né, de pessoas. Agora tem vocês aí, o pessoal do Clube de Observadores de Aves do Contestado, né? Toda a galera. Então, acho que a gente criando essa conexão aí, vai ter muito ganho. Uma pergunta agora, até para contextualizar aqui, como é que tu enxerga, assim, como o eBird tem te ajudado, por exemplo, no campo, tu tá usando ele mais para tomar notas, tu acaba revisitando essas notas que tu faz para estudar, como é que é isso? Então, o eBird aí tem sido uma ferramenta, cara, fundamental, né? Então, por isso que a gente faz essas listas tão detalhadas, né? Então, pensando mais no futuramente, até agora não uso tanto com frequência, né? Porque é uma variação curta de período que eu comecei a fazer isso mesmo, né? Mais por influência de vocês. Então, a gente pensa no futuro. Colocando esses detalhes, colocando essa questão de tempo, né? Que eu falei tanto ali, questão de vegetação e tudo mais, a gente pode estar usando isso no futuro, né? Entendendo melhor a relação da vegetação, do local, do ambiente, né? Com as aves, tanto que elas comem e tudo mais. Então, serve essas notas para isso, né? Então, anotar esses detalhes aí para entender melhor isso futuramente. Então, questão de vegetação, questão por exemplo, com que ave que ela está andando, né? No caso do caboclinho ali, que
às vezes que a gente encontrou, então, basicamente junto com coleirinho, canário da terra, né, tizil, então, frequentando esses locais junto aí, acompanhando. Então, às vezes voava um canarinho, o caboclinho ia de atrás, sabe? Então, questões básicas, assim, que a gente tem detalhado para, quem sabe, no futuro aí tá entendendo melhor, né, que o eBird é uma ferramenta essencial para isso. Não para mim só, né? Então, talvez algum moderador, alguém que vai fazer uma pesquisa futuramente também pode estar utilizando esses dados nessas notas aí. E até os próprios observadores de aves, né, para começar a entender melhor algumas coisas. Leandro, quer fazer alguma pergunta aí pro Alan? O Leandro é o nosso super moderador aí do eBird também, um ornitólogo bastante presente que atua aí com a ciência cidadã. Valeu, João. Alan, parabéns, cara. Parabéns pelo trabalho. É muito legal que você tem feito aí, né, os registros que você tem, né, junto com outras pessoas aí na região, conseguindo fazer, assim, são espetaculares, assim, sabe? Como você falou, pra gente... no começo são registros pontuais, mas isso tende a formar padrões daqui a um tempo e a gente poder entender melhor, né, esses deslocamentos dos bichos quando chegam, né, quando voltam. Acho que isso, né, ao longo do tempo vai trazer muita informação, né. E, cara, assim, como é que vocês chegaram nesse lago ali? Você mapeou primeiro, assim, por imagem de satélite no Google, procurando o campo e uma área úmida próxima? Como é que foi isso aí? Cara, é basicamente isso aí. Então, eu gosto muito sempre de procurar no mapa por satélite e tal. Tenho muitos pontos marcados no Google Earth também. Os locais sempre que eu vou, eu gosto de marcar. Então, esse aí foi um deles. Os campos lá também, eu nem sabia que existia campo aqui nesse pedacinho ainda. Então, a gente acabou pegando a estrada e subindo lá para cima e acabou descobrindo esse local também, né? Então, são locais que a gente vai olhando aí por satélite, vai mapeando, pensa tal bicho, tal, pode ocorrer nesse local, pode estar aí de passagem e tudo mais. Então, a gente acaba descobrindo esses locais aí mais por satélite mesmo. Ou às vezes a gente está se deslocando para tal lugar, acaba vendo ali, não pode parar no dia, mas passa depois, né? Dá uma passarinhada com mais detalhada e tudo mais, com mais esforço mesmo, né? Então, o Google Maps também é uma ferramenta bastante interessante aí para os observadores de aves, né? Mapeia aqueles locais que você tem interesse, que parece ter alguma coisa diferente ali, uma área de mata grande, ou um lago, um banhado, alguma coisa, e isso aí pode estar ajudando vocês aí na passarinhada, né? Sim, pô, muito legal fazer um planejamento, né? Buscar pontos potenciais, isso é uma coisa também muito importante, né? Mapear esses pontos para depois ir prospectar. Acho que isso também, né? Pô, é muito legal. E desculpa se eu perdi até, mas você tem a frequência que você tem ido nessa área, assim? Tipo, você vai toda semana, você vai sei lá, cada 2, 3 dias, você tem, ou não consegue, assim? Porque também a gente tem outras coisas, às vezes não consegue, né, manter uma periodicidade, assim, mas como é que você tem feito isso ali? Então, como eu trabalho em São Domingos, aqui no parque, né, das Araucárias, nem sempre eu tô em São Lourenço. Então, eu tô no São Lourenço, então, eu estou em São Lourenço somente nos meus dias de folga. São normalmente segunda e terça, às vezes algum final de semana e tudo mais. Então, nesses dias, eu tento ir todo dia, né? Tento ir sempre que eu posso. Como é perto da cidade, a questão do loteamento e daquele lago ali, é na cidade mesmo, então às vezes até dá para ir a pé, né? Mesmo quando não tem carro e tudo mais, então a gente consegue monitorar esses locais mais fácil. Então, basicamente, uma vez por semana, 2 vezes por semana, sempre quando eu posso, tô tentando ir nesses locais aí para a gente ter uma noção, né? Porque às vezes, você vai na segunda, terça, quarta, quinta, na sexta não foi, mas na sexta teve alguma coisa diferente, né? Teve algum bicho que apareceu lá, ou tal bicho não tava. Então a gente percebe uma rotatividade muito interessante nesses locais, né? Por exemplo, no lago ali, tem dias que você vai, não tem uma caraúna, não tem um irerê, não tem uma ananaí, não tem nada. Aí tu vai no outro dia, sei lá, após uma chuva, alguma coisa, tem 6, 7 irerê, aparece 40 caraúna,
vários bandos voando. Então, tem uma mudança bastante interessante. Então, por isso, quando eu posso, tento ir todo dia, sabe? Ótimo, Alan. Eu acho que a gente pode ir ficando por aqui. Mais uma vez agradecer, Alan, tua disponibilidade, né? Todo esse teu esforço em fazer esse monitoramento, principalmente no Oeste, né? Mais uma vez puxando essa falta, né, de estudos que tem aí, de observadores de aves. Então tomara que cada vez mais, né, e o pessoal do COA Contestado cresça, tenha mais observadores em cada município, né, e acabem monitorando bem as aves aí, porque a exemplo de outras regiões, é um local onde vai começar a aparecer bicho em pequenos fragmentos, porque já são regiões muito devastadas, né? Então, imagina, é um laguinho onde tu está monitorando, está aparecendo um monte de coisa, é um loteamento onde está aparecendo bicho ameaçado, um monte de coisa, né? Então, esse é um outro aspecto bem interessante de entender, tá? Então, muito obrigado, continua o teu esforço aí, obrigado, Gui, obrigado, Leandro, e até a próxima.